E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Bom, na aula de hoje nós iremos relembrar um dos primeiros assuntos que nós trabalhamos com vocês para que possamos avançar no próximo conteúdo, tá certo? Bom, falamos sobre os tipos de texto na aula passada, que foi texto narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo e dissertativo. E na aula de hoje nós iremos voltar a falar sobre o primeiro tipo de texto, que é o texto narrativo. Por isso, esteja atento, porque a nossa aula já está começando. E a primeira coisa que nós iremos falar no texto narrativo é sobre a ação, ok? Bom, a ação é o desenrolar de todos os acontecimentos que acontecem na narrativa. Então é tudo o que acontece no texto, as ações que envolvem os personagens e tudo aquilo que eles vivenciam na narrativa. Elas podem ser abertas ou podem ser fechadas. Aberta é quando você tem a oportunidade de dar continuidade à história, como vocês fizeram conosco o exercício de mote. Lembra aquelas frases que vocês continuavam a história? Pois bem, então é uma narrativa de ação aberta. Quando é uma narrativa de ação fechada, é quando você não consegue dar continuidade e a narrativa já tem um desfecho próprio para ela. Então, a ação é a primeira coisa que nós observamos no texto narrativo. Depois, vimos quais são os tipos de ações que estão presentes. Existe a ação principal, que é aquela que integra o conjunto de sequências da narrativa, né? E onde aqui tem a maior parte do relevo, ou seja, é onde todo o texto está concentrado naquela ação principal. Depois nós temos a ação secundária, que relata acontecimentos que não são tão importantes, mas que acontecem também no decorrer da história. E os personagens, que é um dos primeiros elementos da narrativa que nós sempre vamos falar. Existe no personagem principal, que é aquele que desempenha um papel central da ação, então toda a narrativa está em volta da história da vida do personagem, tá certo? E todos que estão ali, os pais, os amigos, são apenas aqueles que estão auxiliando para desenvolver a história do personagem principal. E existem também os personagens secundários, que são justamente esses, que eles não estão, certo, no centro das histórias. Quem está no centro das histórias são os personagens principais, mas eles ajudam dando mais nitidez e mais clareza aos acontecimentos, porque eles auxiliam os personagens principais. E também existem os figurantes, tá? Que são aqueles que participam da história, mas que eles não têm fala, não têm nada, eles só apenas participam. Vemos muito isso em filmes, em novelas, onde pessoas transitam, indo para um lado, para o outro, numa clínica e tem muita gente esperando. Aquelas pessoas não são, certo, personagens, eles são figurantes, mas eles têm também o seu papel. Então, eles só estão ali para fazer a figuração, ok? Muitas vezes acontece também nos livros, certo? Só que nos livros não tem como você ver, não tem como você perceber esses figurantes. Por isso que eles ficam ali ocultos. Bom, e aí um outro elemento que já falamos também é o espaço, tá? O espaço ele pode ser físico, quando é um espaço real, que é um espaço no qual você pode conviver, uma escola, uma casa, um bairro, uma cidade, espaço físico. Ele pode também ser social, que é um ambiente em que decorre toda a ação, então pode ter acontecido num ambiente familiar, certo? Com valores familiares, ok? E tem o psicológico. Esse espaço psicológico é quando, na verdade, os personagens eles tentam vivenciar, certo, algumas experiências, tá, de forma muito mais íntima, muito mais próxima, trazendo para fora parte também dos seus sentimentos, envolvendo todo esse enredo, tá, com relação ao espaço. E está ligado aos personagens de forma muito mais íntima, muito mais pessoal, ok? Bom, o tempo na narrativa, como nós já aprendemos, ele também é super importante porque ele pode apresentar-se como um tempo histórico, que é aquele que vai desenvolver de acordo com o momento da época na qual a história foi narrada, foi criada, foi inventada, certo? Existe também o tempo psicológico, que é aquele que é subjetivo, que é aquele que é apenas sentido. Não dá para a gente dizer quanto tempo foi, mas a gente sente, tá? Então, é aquele tempo em que o personagem ele perde noção realmente de tempo. Ele não sabe como mensurar o tempo, tá? Então, nós chamamos de tempo psicológico. E também tem o tempo cronológico, ou a história do tempo, que é aquele que é medido em dias, semanas, horas, meses, anos e aí por diante, tá certo? Então, o tempo ele pode ser dividido nessas três categorias. Depois, nós voltamos a falar sobre o elemento narrador. Pois é. E quem é o narrador?
O narrador é a voz do texto. Então, todo texto tem uma voz, e essa voz é o narrador, ok? Então, o narrador é a voz que dá vida ao texto. Quando eu começo a ler um texto, eu sou o leitor, mas a voz que está no texto contando a história é o narrador, ok? E existem 3 tipos de narradores que nós iremos também relembrar e ver na aula de hoje. Então, existe o narrador que é chamado de personagem, que é aquele que vivencia a história e conta a história daquilo que vivenciou em primeira pessoa, tá? É como se eu fosse contar as minhas experiências na infância para vocês, tá? E eu sou o personagem que viveu essas experiências na infância. Então, eu tenho muito mais autoridade para falar para vocês das minhas histórias, das minhas experiências, do que outra pessoa. Porque quem viveu e quem sentiu fui eu. E sempre estou trazendo a primeira pessoa, sempre associando aos pronomes eu ou pronome nós. E aí vai ter um fragmento de texto que a gente vai ler agora para você perceber a evidência da primeira pessoa, certo? Do personagem, no caso aí o narrador personagem. Ó, uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui no bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Então, observa que nesse fragmento aqui, o pronome eu e uma noite dessas vindo, quem estava vindo? Eu. Então, toda vez que nós associamos a primeira pessoa no texto, o narrador, a voz do texto, ela é narradora, ou melhor, narrador personagem, certo? É bom sempre relembrar isso daí, porque rapidinho a gente também acaba esquecendo. Vamos agora para um segundo tipo de narrador, o narrador que chamamos de observador. E como é esse narrador observador? Diferente do narrador personagem, o narrador observador, ele vem na terceira pessoa, é identificado pelos pronomes ele ou eles, certo? Mas ele não participa da história, tá? Ele apenas conta aquilo que viu. Ele não participa, então ele não pode dizer realmente de fato o que aconteceu e o que foi sentido, porque ele apenas só vai narrar. A função dele é apenas observar, é apenas relatar o que ele sabe. E como é que a gente percebe esse tipo de narrador? Através do pronome, certo? Em terceira pessoa. Ou ele ou eles. Vamos ver um fragmento de texto para a gente comprovar também essa questão. Ó, que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou. Olha o verbo aqui, ó, arrepiou. Quem é que arrepiou? Ele arrepiou. Então, quando eu trago o verbo para a terceira pessoa do certo? Singular, ou terceira pessoa do plural, ele ou eles, eu estou diante de um narrador em terceira pessoa, que é chamado de narrador observador. Bom, e nós iremos agora para o último exemplo de narrador, que é o narrador que chamamos de onisciente. Tá? E quem é, ou o que é o narrador onisciente? O narrador onisciente é aquele narrador que ele conhece o personagem, conhece os sentimentos do personagem, tá? Ele pode contar toda a história, tá? E muitas vezes ele confunde até mesmo com o personagem e até mesmo com o papel de narrador que ele exerce, tá certo? Geralmente ele pode vir em terceira pessoa, mas existem casos em que em primeira pessoa também você percebe o narrador onisciente. Então, o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história, todas as pessoas da história e tudo que pode acontecer com o personagem, inclusive o que ele pensa e o que ele sente. Então, esse é chamado de narrador onisciente. Eu gosto de comparar o narrador onisciente como um narrador que sabe do spoiler, ou seja, ele conhece toda a história, ele pode dar detalhes que eu e você não temos, mas ele conhece. E não é ruim quando a gente vai assistir um filme com alguém e esse alguém sabe do filme, já assistiu e começa a contar os detalhes do filme? É ruim, né? Pois é, o narrador onisciente ele pode fazer isso. Ele pode contar detalhes sobre os personagens e sobre o que vai acontecer que eu e você não sabemos, tá? Vamos ver agora também um fragmento de texto para a gente comprovar um pouco a nossa fala. Ó, é sempre o narrador onisciente. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela, mas essas rosas eram. Então observa aqui, quando ele começa a trazer detalhes, né, dos sentimentos da personagem, falando dela que estava intenso e outras coisas mais, ele sabe, ele pode caracterizar, ele pode identificar esses sentimentos que o personagem está sentindo. Por isso que nós classificamos esse tipo de narrador como onisciente, como aquele que dá o famoso spoiler, certo? Bom, e chegamos na última parte do elemento, que na verdade é todo o elemento do texto, que é justamente o enredo. O enredo é a história que é contada no texto, certo?
E ela pode ser linear, que ela pode começar e terminar, ou ela pode ser uma história partida, ok? Então, nós vamos observar agora quais são as características, tá, de um enredo linear. Tá? Então, o enredo linear é aquele que segue uma sequência lógica, né? Então, um fato, por exemplo, vamos contar uma história que aconteceu na infância, aí de repente chegou na fase da juventude, depois veio para a fase adulta. Então, ela segue uma sequência lógica, uma sequência até cronológica, para que a história, certo? O enredo, ele fique de fato fácil de se entender. Então, é isso que o enredo faz. O enredo ele também pode ser baseado tanto em fatos reais, fatos que aconteceram, como fatos fictícios, como boa parte das obras de ficção. Tá? Então, quando nós voltamos o nosso olhar para o enredo, nós temos que ter em mente que o enredo ele fala da história, ele conta a história, não conta outra coisa não. Podem ser fatos reais ou podem ser fatos inventados. Tá? E aí, o que é que a gente ainda pode aprender um pouco mais sobre o enredo? O enredo ele tem a apresentação, que nós chamamos também de que é um momento no qual nós colocamos, certo? Tudo que vai acontecer na história. Geralmente, os primeiros capítulos, eles tratam já da apresentação, já vão introduzindo o enredo. Então, vão falando daquilo que vai surgindo, dos problemas que se configuram. Então, tudo isso aí está dentro da apresentação. O outro elemento também é a complicação, que é o problema, tá certo? Então, toda história sempre tem um problema. Então, por exemplo, se você chega numa história de conto de fadas e aí a mocinha ela foi sequestrada, então ela foi amaldiçoada, certo? Ela comeu uma fruta que estava envenenada e aí ficou dormindo até que alguém, certo, que tem um amor verdadeiro por ela possa despertá-la do sono. Então isso é um conflito, isso é uma complicação, isso é um problema que surge muitas vezes no texto. Existe também a parte do clímax, que é aquela parte onde o segredo é revelado, o vilão é descoberto, o herói vence o inimigo, vence o vilão, certo? Salva a mocinha e tudo vai se encaixando, voltando para o seu lugar. E temos o desfecho, que é a parte final, que é a que todo mundo espera. Bom seria se todas as histórias tivessem o seu final feliz, mas às vezes nem toda história tem o final feliz que nós desejamos. Mas não quer dizer que ela não tenha um final. Então o desfecho é sempre aquela parte onde toda a história ela é finalizada, onde tudo se acaba, ok? Quando chegamos no enredo, ou na parte de construir enredo, nós precisamos ter em mente, certo, o que nós queremos contar. Se é uma história real, se é uma história irreal. Então, mas para isso nós precisamos aprender quais são os passos que nós devemos seguir para que esse enredo, então, ele possa ter um bom desenvolvimento, tá? E vamos ver agora como fazer um enredo. Então, já que chegamos até aqui, é necessário que possamos ter em mente qual é o tipo de enredo que nós queremos ter. Linear ou não linear. Aquele que começa e termina ou aquele que começa e tem uma continuação depois. Tá? E aí a primeira coisa que nós precisamos pensar quando pensarmos no enredo é no tema. Toda história tem que ter um tema. Tá? E o tema não é o título, o tema é o assunto. O que é que você quer tratar nessa história? Certo? Você quer tratar a história, por exemplo, que tem elementos sobrenaturais, que tem elementos mágicos, de uma menina, de um rapaz, de uma moça, de um príncipe, de uma princesa. Então, nós precisamos ter um tema. Esse tema é baseado em quê? Esse tema é baseado em fatos reais, é fictício. Esse tema está relacionado à família, está relacionado ao quê? Então, tem que se pensar no tema. Depois de pensar no tema, nós precisamos também pensar no problema que pode surgir. Pois é, se eu vou falar sobre um tema de um assunto relacionado a um reino encantado, que no caso seria o nosso espaço, tá certo? E aí uma princesa que foi sequestrada, aí já entra o meu conflito. Então eu tenho que pensar em cada um desses detalhes para que a história ela seja linear, ela tenha uma sequência lógica, tá? Uma outra coisa também é como é que eu vou trabalhar esse enredo, tá? Então por isso que é importante a gente saber se esse enredo ele vai ser contado baseado numa história sua, que você vai dar outros elementos, porque às vezes quando a história é baseada em fatos reais, não quer dizer que você não possa criar novos fatos, certo? Ou você vai se ater a um fato fictício, com nada que realmente aconteça, com pessoas e personagens que na verdade nunca existiram, e aí por diante. Uma outra coisa também é a escolha desses personagens, tá certo? Muita gente começa a criar personagem, dá nome estranho ao personagem, mas só que acaba muitas vezes confundindo, não sabe nem como foi que criou. Escreve o personagem de uma forma, depois está de outra,
às vezes confunde o papel do personagem, e o personagem que devia ser protagonista passa a ser antagonista, aquele que vai mudando de acordo com a história do texto. O local muitas vezes não é tão bem desenvolvido. Um bom local para uma história é aquele que todos nós leitores possamos imaginar o local a partir do ato da leitura, tá? O espaço, né, que desse local ele tem que ser bem definido, se é um local com montanhas, com árvores, se é um deserto, se é uma casa de campo. Então tudo isso aí tem que estar bem definido mesmo, para que a narrativa ela tenha um sentido lógico. E aí, a mim que sou o leitor, eu possa estar ali lendo, me debruçando naqueles exemplares, naquele texto, naquele livro, gostando daquele texto, certo? E fazendo o possível para dar continuidade. Porque quando a gente pega um texto, um livro, que a gente começa a ler, que a gente não gosta, se agrada, o que é que a gente faz? A gente fecha o livro e guarda ele. Então, tudo isso tem que ser pensado, certo? Antes de você finalizar a sua narrativa. E desenvolver um texto que seja legal, que prenda a atenção das pessoas, que as pessoas queiram ir até o final. É isso que muitas vezes acontece, sabe onde? Nas redações do Enem. Pois é, as pessoas começam bem, desenvolvem bem, mas terminam mal. Por que elas terminam mal? Porque o texto ele não é lógico, não é linear, ele não tem sequências que vão acontecendo, não vai explicando, não vai esclarecendo, vai confundindo, e no final tá uma salada mista, certo? E não dá para se identificar nada. E por fim, a pessoa acaba sendo reprovada nesse teste. Bom, então na aula de hoje nós relembramos sobre o texto narrativo, que é o texto que tem como função narrar um fato, um acontecimento, real ou fictício. E vimos os 5 elementos que fazem parte da narrativa: o narrador, o personagem, o tempo, o espaço e o enredo. Bom, pessoal, chegamos ao término desta aula. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Deu para relembrar muita coisa que alguns já tinham esquecido. Uma coisa também que eu quero deixar para vocês é o seguinte: eu quero que vocês façam uma história, criem uma história de um texto narrativo sobre como está sendo a sua quarentena, como é que está você e a sua família dentro de casa, tá certo? Você pode, inclusive, criar um texto fictício, assim, de um garoto que vivia numa cidade que estava em quarentena, estava sitiada, não podia sair de casa. E aí ele resolve sair e aparecem várias confusões, ele vive várias aventuras. Enfim, crie uma história para que quando a gente voltar, a gente poder compartilhar essa história que eu estou pedindo para vocês, tá certo? Desejo a vocês um excelente final de semana, uma semana também muito abençoada, que Deus abençoe a família de vocês e que nós possamos estar preparados para os próximos encontros, tá? E aqueles que estão achando que a gente sempre vai ficar por aqui, talvez uma hora ou outra a gente possa também publicar um outro material quando voltarmos às nossas atividades na escola de forma normal, mas por enquanto vamos estudando aqui e não vamos parar de estudar, tá? Então continue estudando, porque quem estuda vence. Lembre sempre disso. Quem estuda vence, tá certo? Um abraço para todos vocês e até a próxima aula.